Olá, conjobianos! Que bom estar com vocês e que bênção esse privilégio que a Conjob me proporcionou através da sua liderança, me convidando para falar com vocês e ter um tempo de reflexão na palavra de Deus juntamente com vocês. E o tema que me foi passado é o tema O papel do jovem cristão no mundo atual. E qual é o papel do jovem cristão no mundo atual? É o papel do cristão no mundo atual. Não importa a idade, todos somos cristãos, todos nós seguimos a Cristo e fomos chamados para ter um papel relevante na nossa sociedade, na nossa geração. E hoje eu quero falar com você sobre um aspecto deste papel do jovem cristão na sociedade atual, que é o papel da estabilidade em um mundo instável. E eu quero ter essas reflexões com você baseado na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E quero fazer a leitura do capítulo 1, a partir do verso 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas a toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Na verdade, é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. O apóstolo Paulo estava preso na cidade de Roma e de lá escreveu esta carta aos Filipenses. E essa é uma epístola conhecida como a epístola ou a carta da alegria. Esse homem demonstra uma atitude de fé, uma postura, uma solidez que são realmente extraordinárias. E é sobre isso que eu quero falar. Porque apesar da instabilidade que há no mundo, o papel de todo cristão, inclusive dos jovens, é viver neste mundo uma estabilidade que o mundo não conhece, mas que nós conhecemos, pois esta instabilidade ou essa estabilidade vem de nosso Senhor Jesus. O que é triste é que muita gente acha que aquilo que Jesus escreveu, aquilo que Jesus ensinou, não é verdade, não acontece de fato. Inclusive alguns cristãos, quando espremidos pela dor, ficam demonstrando esse tipo de dilema em suas vidas. Será que a palavra de Jesus se cumpre mesmo? Se não, vejamos, Jesus prometeu alegria, prometeu paz, prometeu uma vida abundante a todos aqueles que nele crescem. Mas é interessante, o próprio Jesus foi preso depois de ter sido traído, depois de ter sido negado, foi condenado à morte, e a pior das mortes, quanto àquele tempo, foi crucificado, morreu de fato. E aí, como que fica? Aqueles que creram nele, depois de sua morte, foram perseguidos, escorraçados, tiveram que sair fugindo, deixando tudo para trás e perderam tudo. Já haviam feito uma renúncia anterior, perdendo tudo, e depois da morte de Jesus, perderam absolutamente tudo, porque até mesmo aquelas palavras que Jesus havia dito a eles pareciam não se realizar de fato em suas vidas. Muita gente é tentada a pensar, quando espremido por dor, que as promessas de Jesus ou as promessas de Deus não se cumprem. Abraão, Isaac, Jacó, por exemplo, tiveram esposas estéreis. E mesmo tendo a promessa de Deus, de que deles Deus suscitaria uma grande nação. Mas é interessante que Paulo é esse personagem da Escritura que se levanta em defesa de Cristo e se levanta para defender
que o que Cristo diz é verdade, que o que Cristo diz se cumpre e de que vale a pena manter a vida firmada no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é quase que uma ironia, porque Paulo está preso, e preso por pregar o Evangelho de Jesus. É uma ironia, porque muitos falsos irmãos acabavam falando mal de Paulo, dizendo que ele não era apóstolo coisa nenhuma. Aliás, alguns ficavam felizes pelas prisões de Paulo. Assim, na visão deles, eles poderiam ter o protagonismo se Paulo estivesse fora de ação durante um período longo. Aquelas pessoas que falavam mentiras contra Paulo. Nós lemos o texto e Paulo expressa muito bem isso. Olha, essas pessoas diziam pregar o Evangelho de Jesus, mas na verdade estavam querendo acrescentar dores às muitas dores que Paulo já provava naquela prisão. Paulo preso, sendo criticado por todos os lados, chega a sofrer na prisão em Roma essa crise, o desejo de ir embora logo para o céu. Você já sentiu assim? Eu já me senti vontade de dizer assim, se Deus já resolvesse isso e me chamasse de uma vez, eu ficaria livre das minhas dificuldades, dos meus problemas, pois Paulo disse, para mim o viver é Cristo, mas o morrer, ao morrer, traz lucro muito maior. A questão é qual era o segredo da estabilidade de Paulo. Apesar de prisões, apesar de perseguições, apesar de mentiras, calúnias a seu respeito, apesar das crises interiores que vivia desejando estar logo com Cristo, embora entendesse que precisaria permanecer a fim de cumprir o seu ministério e fazer o reino de Deus prosperar. Bem, algumas coisas que moviam a vida de Paulo para essa estabilidade no meio da instabilidade no mundo. Primeira coisa, o progresso do Evangelho. Ele diz, as coisas que me têm acontecido têm servido, antes de tudo, para maior proveito do Evangelho. Ou seja, o Evangelho iria mais longe e os seus irmãos em Cristo, verdadeiros irmãos, vendo as suas prisões, seriam mais estimulados a pregar o Evangelho. Ora, se Paulo preso está escrevendo-nos uma carta como essa, dizendo para nós nos regozijarmos em Cristo, para nós ficarmos firmes no Senhor, que Ele supriria nossas necessidades, dizendo que Ele podia tudo em Cristo que o fortalecia e nós também, então nós também vamos pregar. Outro motivo que incentivava Paulo era o nome de Cristo sendo anunciado. Veja, o Evangelho de Cristo expandido e o nome de Jesus sendo engrandecido nas vidas que se convertiam. Eu estou dizendo isso porque nesse texto ele diz que a guarda pretoriana, que era a tropa de elite do exército romano e que se revezava ali na vigilância do prisioneiro Paulo, essa guarda pretoriana, ela acabava ouvindo da boca de Paulo o Evangelho de Jesus. Esses homens que chegavam no seu turno xingando Paulo, com ódio de Paulo, talvez tendo que açoitar a Paulo, terminavam seu turno depois de evangelizados pelo apóstolo, depois de ter Cristo sido anunciado pelo apóstolo a eles, e tendo eles se convertido, eles saíam de lá dizendo, tchau meu irmão, Deus te abençoe, fica firme aí, amanhã eu volto aqui no meu turno para ouvir mais das maravilhas deste Cristo maravilhoso. Isso incentivava Paulo, isso deixava Paulo feliz, crentes sendo edificados, o Evangelho sendo anunciado e vidas sendo salvas. Olha, no meio das tuas lutas, meu querido, saiba que Deus tem um papel importante para você no reino, que através das tuas batalhas, o Evangelho pode se expandir ainda mais, sim.
crentes podem ser incentivados pela sua estabilidade a permanecerem firmes em Cristo. Pessoas que não conhecem a Jesus podem entregar a vida a Jesus mediante o seu testemunho, muito mais do que as palavras, mas que no meio das tuas lutas, das tuas dificuldades, das agruras pelas quais você passa, você tem uma palavra firme, sólida, de que Jesus Cristo é o fundamento que mantém a estabilidade da tua vida, apesar das dores, apesar das dificuldades, mas você está seguro e firme no Senhor Jesus Cristo, e você pode orar e dizendo: Senhor, a situação está dura, a luta é grande, mas saiba, Senhor Jesus, que eu me alegro por ser eu escolhido por ti, para testemunhar a essas pessoas que estão ao meu redor, aos meus familiares, aos meus amigos, àqueles com quem trabalham comigo no meu serviço. Então, Senhor, que o Evangelho progrida através da minha vida, que crentes, irmãos em Cristo sejam incentivados, edificados através da minha vida, e que vidas sejam salvas através do testemunho que eu dou do Senhor Jesus. Porque, meu querido, nós somos da casa que está sobre a rocha, e as tempestades vêm. Esse mundo em pandemia está sofrendo uma instabilidade em todos os níveis, mas o povo de Deus tem que dar uma resposta de fé, tem que mostrar que o seu fundamento é sólido e que a tempestade vem, mas quem estiver sobre a rocha, que é Cristo, este permanecerá. Isso é vida cristã, porque, meus queridos, o nosso prêmio vem lá do céu. Aquilo que nos aguarda é na eternidade. Isso aqui é passageiro, nós estamos de passagem. Mantenha a sua vida firmada em Cristo, mantenha a sua estabilidade em Cristo, e seja instrumento para o Evangelho se expandir, para a igreja ser edificada e para vidas serem salvas. E você tem esse papel de estabilidade neste mundo, e fique firme, porque debaixo dos seus pés há uma rocha sólida, e essa rocha é Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter me ouvido. Até o próximo encontro. Tchau.